Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 12 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 30. Na figura 1246, um cartaz quadrado homogêneo de 50,0 kg, de lado L igual a 2,00 metros, está pendurado em uma barra horizontal de comprimento dH igual a 3,00 metros e massa desprezível. Um cabo está preso em uma extremidade da barra e em um ponto de uma parede a uma distância dV igual a 4,00 metros acima do ponto onde a outra extremidade da barra está presa na parede por uma dobradiça. Letra A. Qual é a tração do cabo? Letra B. Qual é o módulo? E letra C. Qual o sentido para a esquerda ou para a direita da componente horizontal da força que a dobradiça exerce sobre a haste? Letra D. Qual é o módulo? E letra E. Qual é o sentido para cima ou para baixo da componente vertical dessa força? Primeiro, vamos identificar os dados fornecidos pelo enunciado do problema. A massa do cartaz é m igual a 50,0 kg. A medida do seu lado é L igual a 2,00 metros. O comprimento da barra é dH igual a 3,00 metros. E a altura da dobradiça até o ponto em que o cabo está fixado na parede é dV igual a 4,00 metros. Vamos agora identificar as forças que atuam no cartaz. Vamos considerar o sentido vertical para cima e horizontal para a direita como sentidos positivos. A força exercida pela dobradiça, que tem componente horizontal e vertical, que vamos supor inicialmente orientados nos sentidos positivos dos eixos. Existem dois pontos de contato entre o cartaz e a barra, e vamos supor que o peso do cartaz está igualmente distribuído nestes dois pontos. Ambas são forças verticais para baixo e cujo módulo é igual à metade do peso da placa. Então, o P1 é igual a 0,5 mg e o P2 também é igual a 0,5 mg. Também atua a tração do cabo. A força de tração faz o ângulo θ com a horizontal e podemos identificar um triângulo retângulo na figura, cujo cateto oposto a este ângulo mede dV e o cateto adjacente mede dH. Se calcularmos a tangente deste ângulo, utilizando essas medidas, teremos que a tangente de θ vai ser o cateto oposto, dV, sobre o cateto adjacente, dH. Então é 4,00 dividido por 3,00, que dá 1,333. Então o θ vai ser o arco cuja tangente é 1,333, que dá aproximadamente 53,12 graus. Como o cartaz está em repouso, ele está em equilíbrio estático. Isto significa que seu momento linear e seu momento angular são nulos. A segunda lei de Newton para a rotação diz que o torque resultante é igual à taxa de variação do momento angular. Então, o tal R é igual a dL dt. Como o momento angular é constante, a derivada será nula e o torque resultante também se anula. Então, o torque devido à componente Fx, mais o torque devido à componente Fy, mais o torque devido à força P1, mais o torque devido à força P2, mais o torque devido à tração tem que ser igual a zero. O torque de uma força é igual ao produto vetorial entre o vetor R e o vetor força. O vetor R é traçado do eixo de rotação, perpendicularmente a ele, até o ponto de aplicação da força. O vetor tal é igual ao vetor R VEC o vetor F. O módulo deste produto vetorial é igual ao produto dos módulos dos vetores e do seno do ângulo formado por eles. Então, o módulo de tal é igual ao módulo de R vezes o módulo de F vezes o seno de θ. O θ, nesse caso, é o ângulo entre os vetores. Para aplicar a segunda lei de Newton para a rotação, podemos escolher qualquer eixo de rotação
E aqui o mais conveniente é escolher um eixo perpendicular ao plano do desenho e que passa pela dobradiça. Escolhendo este eixo de rotação, o torque devido à força exercida pela dobradiça é nulo, porque ela atua no eixo de rotação. O torque devido, então, às suas componentes é nulo. Vamos considerar positivo o torque da força que, atuando sozinha, fizer o cartaz girar no sentido anti-horário e negativo se fizer girar no sentido horário. Considerando a força P1, se traçarmos o vetor R1 do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o seu módulo é igual a dH menos L. O ângulo entre os vetores é igual a 90 graus e a atuação dessa força faria o cartaz girar no sentido horário. Então, o torque dessa força é negativo. Então, o tal de P1 vai ser menos dH menos L, que é o módulo de R1, vezes o módulo de P1, que é 0,5 vezes M vezes G, vezes o seno de 90 graus. Como o seno de 90 graus é igual a 1, fica menos dH menos L vezes 0,5 M vezes G. Considerando a força P2, se traçarmos o vetor R2 do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o seu módulo é igual a dH. O ângulo entre os vetores é igual a 90 graus e a atuação dessa força faria o cartaz girar no sentido horário. O torque dessa força é negativo. Então, o tal devido a P2 vai ser menos dH, que é o módulo de R2, vezes 0,5 M vezes G, que é o módulo de P2, vezes o seno de 90 graus. Como o seno de 90 graus é igual a 1, fica menos dH vezes 0,5 vezes M vezes G. Considerando a força T, se traçarmos o vetor RT do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o seu módulo é igual a dH. O ângulo entre os vetores é igual a θ. E a atuação dessa força faria o cartaz girar no sentido anti-horário. O torque dessa força é positivo. Então, o tal de T vai ser o módulo de RT, que é dH, vezes o módulo de T, vezes o seno de θ. Substituindo essas expressões na equação do torque resultante, ela se torna menos dH menos L vezes 0,5 mg, é o primeiro torque, menos dH vezes 0,5 mg, o segundo torque, mais dH vezes T vezes seno de θ, que é o terceiro torque, é igual a zero. A gente pode colocar 0,5 mg em evidência aí, nos primeiros dois termos, então fica menos dH menos L mais dH vezes 0,5 m vezes G, mais dH vezes T, seno de θ igual a zero. Somando os dois dH que tem nos parênteses, fica menos 2 dH menos L vezes 0,5 m vezes G, mais dH vezes T, vezes seno de θ igual a zero. Passando o termo negativo para o outro lado, dH vezes T vezes seno de θ é igual a 2 dH menos L vezes 0,5 m vezes G. Então, o T vai ser 2dH menos L vezes 0,5 m vezes G sobre dH vezes seno de θ. 2 vezes o dH, que é 3,00, menos 2,00, que é o L, vezes 0,5, vezes 50,0, que é o M, vezes 9,8, que é o valor de G, dividido por 3,00, que é o dH, vezes o seno de 53,12 graus, que é o valor de θ. Resolvendo essas expressões aí, dá 408,3 newtons, escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna T é igual a 408 newtons. Das forças que atuam sobre o cartaz, a única força que não está em uma das direções dos eixos é a força de tração do cabo. Mas podemos decompô-la em suas componentes das direções dos eixos. Considerando o triângulo retângulo formado por este vetor e suas componentes, a medida da hipotenusa é igual à medida da força e as medidas dos catetos são iguais aos módulos de suas componentes. Se calcularmos o seno e o cosseno do ângulo θ utilizando essas medidas, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, ty, sobre a hipotenusa t. Então, o ty vai ser t seno de θ.
O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente tx sobre a hipotenusa t, então tx vai ser t cosseno de θ. A segunda lei de Newton diz que a força resultante que atua em um corpo ou sistema é igual à taxa de variação do seu momento linear. Então, o vetor força resultante é igual a dp dt. Como o momento linear é constante, nulo neste caso, a derivada se anula. E a força resultante que atua no cartaz também se anula. Aplicando a segunda lei de Newton na direção horizontal, teremos que fx menos tx é igual a zero. Então, fx menos t cosseno de θ, que é o tx, é igual a zero. Então, o fx vai ser t vezes cosseno de θ. Então, é 408,3, que é o valor de t, vezes o cosseno de 53,12 graus, que é o ângulo θ. Fazendo essas operações aí, dá 245 newtons, já escritos com 3 algarismos significativos. Como o resultado é positivo, essa componente é para a direita. Aplicando a segunda lei de Newton na direção vertical, teremos que Fy mais Ty menos P é igual a zero. Então, Fy mais T seno de θ menos mg, que é o peso, né, a soma das duas metades, de P1 mais P2, é igual a zero. Então, Fy vai ser mg menos T seno de θ. Então, é 50,0, que é o m, vezes 9,8, que é o g, menos 408,3, que é o t, vezes o seno de 53,12 graus, que é o θ. Efetuando esses cálculos, já escrevendo com 3 algarismos significativos, dá 163 newtons. Como resultado é positivo, essa componente é para cima.